Este é o terceiro vídeo da nossa playlist sobre o processo de cassação. Já conversamos sobre as dúvidas gerais, sobre alguns procedimentos específicos. Falamos também sobre em que momento ocorre o processo de cassação, principalmente ali na abordagem do veículo, você estando com a habilitação suspensa, você está com a habilitação suspensa e se indica como condutor, e naquelas condições em que você é proprietário do veículo, está com a habilitação suspensa e deixa de fazer a indicação daquela pessoa que estava conduzindo o veículo, e aí a sua habilitação vai ser cassada. Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre multas em que você comete duas vezes dentro de um período de 12 meses, você então é reincidente e, em decorrência disso, a sua habilitação é cassada. Vamos lá para o meu computador. Quando ocorre a cassação da CNH, você não está com a habilitação suspensa, essa é uma observação bem importante, e você comete multas, você é reincidente em uma das seguintes infrações: o inciso 3 do artigo 162, o artigo 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Para que a sua habilitação seja cassada em decorrência disso, você tem que cometer a mesma infração dentro de um período de 12 meses. Então, pegando aqui o artigo 165, que é dirigir sob influência de álcool, você é abordado nessa condição, tem uma multa. Nessa primeira multa você é suspenso, porque essa multa é autossuspensiva, 12 meses de penalidade, só que entre ali a primeira multa e a segunda multa não transcorreu 12 meses. Imagina que você foi multado, por exemplo, em fevereiro, março, aí no carnaval, e depois lá em junho, julho, você foi autuado de novo por essa mesma multa do artigo 165. Sua habilitação vai ser cassada. Primeira multa é uma suspensão, segunda multa vai gerar a cassação de 2 anos da sua CNH. Então tem que ser específico daquela mesma infração para que ocorra ali a cassação. Então eu vou esclarecer para vocês aqui em detalhes quais são essas infrações para que você entenda cada uma delas. A primeira, dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. Você tem a categoria B, por exemplo, para dirigir aí seu carro no dia a dia, e você resolve dirigir uma motocicleta que exige uma categoria A e é abordado nessa condição. Você está dirigindo um veículo de categoria diferente da sua habilitação. Ou, por exemplo, você tem categoria B e passa a dirigir um caminhão que exige categoria C, ou um ônibus que exige uma categoria D. Nesse caso, você pode ser multado por essa infração, porque você está dirigindo um veículo de categoria diferente da sua CNH. Outra infração, artigo 163, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo 162. Aqui nós não estamos falando especificamente do inciso 3. Depois eu vou mostrar para você o artigo 162, ele tem vários incisos. Então, cada um daqueles incisos, se você for reincidente, cada um desses incisos, você pode ter habilitação cassada. O artigo 164, que é permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-los na via. Esse 163 e 164, eles se confundem por conta do verbo. O 163 é de entregar e o 164 é de permitir. Qual que é a diferença disso? No artigo 163, eu faço a entrega do veículo para um condutor que não tem habilitação, por exemplo. E normalmente nessa condição eu estou presente, eu estou junto, estou como passageiro nesse veículo. E no caso do 164, eu permito, eu deixo o meu veículo em condições que uma pessoa que não tem habilitação tome a posse e passe a dirigi-lo na via pública. Como, por exemplo, deixar a chave desse veículo de fácil acesso para o meu filho, que tem, por exemplo, 17 anos. Ele vai pegar essa chave, vai dirigir, pode ser abordado, e nessa condição eu sou multado pelo 164, que é permitir. Se eu estiver presente, entregar; se eu não estiver, é permitir. E aqui a relação das infrações do artigo 162. Lá no inciso 1, sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão ou autorização para conduzir ciclos. No inciso 2, com carteira nacional de habilitação, permissão ou autorização cassada ou com a suspensão do direito de dirigir. No inciso 3, com carteira nacional de habilitação ou permissão de categoria diferente do veículo que esteja conduzido. No inciso 5, com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. No inciso 6, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. E lá no 7, sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Se eu permito ou se eu entrego o veículo para uma pessoa e ela comete uma dessas infrações duas vezes, então eu entrego o veículo hoje
para o meu filho, ele não tem habilitação. Na próxima semana ou no próximo mês eu entrego para minha esposa, ela não tem habilitação, serão 2 multas e essas 2 multas, no mesmo inciso, ensejarão a cassação do meu documento de habilitação. Repetindo, tem que ser o mesmo inciso, tem que ser a mesma infração para que ocorra a cassação da CNH. Seguindo aqui nas infrações, artigo 165, eu já expliquei para vocês anteriormente, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. E aqui eu vou fazer uma observação. Existe o artigo 165, que é quando você se submete ao teste do etilômetro com resultado positivo, e existe o artigo 165A, que é você se recusar aos testes que foram colocados para você à disposição, normalmente ali o bafômetro, e você se recusou. Por ser o artigo 165 e o artigo 165A, são dispositivos diferentes. E a legislação, ela não prevê a duplicidade, por exemplo, no artigo 165A. Não prevê duplicidade de infração de você cometer a infração do 165 e dentro ali dos 12 meses você cometer a infração do 165A. Embora sejam infrações muito próximas, elas não dão ensejo ali à cassação da sua CNH. Então você será suspenso no caso do 165 e se você tiver a multa do 165A, terá a suspensão também desse dispositivo. Na sequência, artigo 173 do CTB, disputar corrida. 174, promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Então você promove um evento que não seja autorizado pelo poder público, você pode ser aqui autuado pelo 174 e dentro de 12 meses, se você fizer o mesmo procedimento, pode ter outra multa e você terá habilitação cassada. Por último, utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então veja aqui o artigo lá do CTB que estabelece que a sua habilitação pode ser cassada, ele traz aqui um rol de infrações, você tem que cometer a mesma infração dentro de um período de 12 meses para que ela seja cassada. E aí trazendo aqui um exemplo do 165, na primeira infração, ela vai ser suspensa. Como ela é uma multa autossuspensiva, na segunda multa, ela teria que ser suspensa, mas por conta aqui dessa previsão legal do CTB, ela será cassada. Suspensão na primeira, de 1 ano, cassação na segunda, de 2 anos. Neste vídeo de hoje, nós conversamos sobre as multas específicas que podem gerar a cassação da sua CNH, desde que você seja reincidente num período de 12 meses. No vídeo anterior, falamos sobre a questão de ser abordado dirigindo o veículo. Nessa de hoje, sobre multas de reincidência. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre o processo de cassação. Como é que funciona, quais são as fases de defesa, quantas defesas eu posso apresentar, em que momento. Nós vamos elucidar essas informações, essas dúvidas no próximo vídeo e te aguardo lá. Até mais!